O deputado federal Nicolas Ferreira recusou a proposta da Procuradoria-Geral da República, PGR, que sugere ao parlamentar o pagamento de R$10 mil de multa por ter chamado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão. Em 2023, o político mineiro citou o chefe do executivo em uma reunião da Organização das Nações Unidas. ONU, querem me impedir de chamar Lula de ladrão e ainda pagar multa? Perguntou Nicolas Ferreira no Twitter X. Não faço acordo com censura. Vários que hoje são aliados do Lula já o chamaram de coisas muito piores e absolutamente nada aconteceu. Coragem para enfrentar e força para resistir. Não recuarei. Veja o vídeo. Próxima notícia é a seguinte: o deputado federal Nicolas Ferreira rejeitou uma proposta de acordo apresentada pela Procuradoria-Geral da República naquele caso em que ele foi denunciado por injúria contra o presidente Lula. Ele chamou Lula de ladrão e aí começou a responder a esse caso. E houve essa proposta de acordo com o Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, mas o deputado disse não, recusou. Com isso, a denúncia agora continuará tramitando normalmente e a acusação será analisada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidirá se há ou não elementos suficientes para tornar Nicolas réu e abrir uma ação penal. Começo contigo, Silvio. O que achou da decisão do deputado? Tá certo, Brown, porque, olha só, bom... Em primeiro lugar, o deputado Nicolas Ferreira falou algo que o presidente Lula, quando saía às ruas, ouvia com frequência. Então, talvez ele tenha de processar uma boa parcela da população brasileira. Porque o Lula ele foi condenado em várias instâncias, em mais de um processo. Ele acabou reabilitado por conta de cortes superiores para voltar à vida política, se elegeu, é o presidente de turno do Brasil neste momento, mas as condenações dele, eu até não gosto de quando alguém usa a expressão descondenado, às vezes eu falo, não, ele não foi descondenado, ele não foi inocentado, o Lula foi reabilitado por força de manobra, às vezes até alguns especialistas classificam como chicana, foi o tal do CEP, né, que acabou devolvendo um processo, enfim, burocracias jurídicas, manobras, que fizeram com que ele voltasse à vida política e ponto. O Lula é o Lula lá da Lava Jato, e tudo que a Lava Jato desvendou. Então, chamá-lo de ladrão é dizer aquilo que está na boca do povo. Um deputado, aliás, o mais votado no Brasil, né, dizer isso, inclusive pela inviolabilidade que tem, né, a prerrogativa de foro, o artigo 53 da Constituição. Ele é inviolável por quaisquer das suas opiniões, pelo que ele diz. Eu já vi, nos meus tempos de Congresso, um senador, um deputado falar coisas muito piores, por exemplo. Eu já vi, né, Antônio Carlos Magalhães trocar farpas com o Lula, por exemplo, num nível muito diferente desse. Ou os antigos tucanos, quando eram oposição ao PT, os Tasso Gereissati, o Arthur Vigílio acho que é o único, como foi lembrado aqui agora há pouco, que tinha, aliás, o dono da melhor verve que eu vi numa tribuna do Senado, ao vivo, ainda continua mantendo. Mas, então, é um ataque ao deputado. O Nicolas Ferreira representa a nova geração da direita, a direita conservadora. Ele é bom no que ele faz, ele é bom de discurso, ele é muito jovem, então ele é um alvo preferencial. Ou seja, ele não tem que aceitar desculpas nenhuma. Do contrário, o Lula poderia ter de se desculpar por muita coisa que ele fala em relação, por exemplo, ao Bolsonaro. E finalizo, o Lula vai ter que pedir desculpa para a família Mantovani, lá do aeroporto de Roma, que ele chamou de animais selvagens, caso fique comprovado que a família apanhou, né, levou um tapa, que seja, do filho do ministro Alexandre de Moraes. Como é que fica? E para você, Fabi, o Nicolas acertou ao recusar esse acordo com a PGR, nesse caso? Bom, eu vou então abordar esse outro lado, que é o jurídico mesmo. Acertou e muito, porque se ele tivesse, então, dito sim, além, né, do que já foi falado aqui da parte moral da coisa, que realmente não deveria, ele perderia a primariedade em relação a acordos. Como a gente sabe que o Nicolas é um alvo, né, se eu fosse advogada dele, ia falar, pelo amor de Deus, vamos tentar
se defender nesse processo, porque está fácil demais. Muita gente diz a mesma coisa e é meio que, né, sabido por todos. Só que como ele tem essa grande centralidade aí como líder, né, um líder da direita que está nascendo, qualquer coisa pode ocorrer, qualquer palavra que ele disser pode ser mal interpretada, e no caso dele, que a gente sabe que a justiça no Brasil, a democracia é relativa, né, é freestyle. Então, no caso dele, pode ser que ele não tenha protegido, conforme o artigo 53 da Constituição, por a sua imunidade parlamentar, né? Então, tudo isso pode ocorrer, porque quando é aqui desse lado, nossa, tudo pode ocorrer. Então, ele está certo pelos dois aspectos. Parabéns, Nicolas, continue assim. Aliás, o Nicolas tem dado aí um show, né, de muita coerência nesses dias, inclusive das maiores tretas, né? Eu acho que o Nicolas tem se posicionado de uma forma muito legal e muito genuína, né, com quem de fato defende a direita, as liberdades, etc. Parabéns aí ao deputado. Rapidinho, antes do comentário do Consta, você que está aqui assistindo ao programa, está gostando? A gente conta com a sua contribuição financeira também, vá fazendo aí a sua doação para o nosso Pix, apoia@bradockshow.com.br é o e-mail, ou então o QR Code, é só aproximar a câmera do celular e rapidinho já aparecem ali os nossos dados bancários, você faz a doação no valor que puder, tá? Dentro das suas condições financeiras, pode ser R$1, podem ser R$100, pode ser mais do que isso, o quanto couber no seu bolso, o importante é a sua contribuição, porque depende de você, a sustentação, a sequência do nosso Bradock Show, se o programa está no ar, é graças a você que está aí do outro lado e já fez a sua doação. Consta, queria te ouvir também sobre esse caso do Nicolas e a resposta dele à Procuradoria-Geral da República. Bom, o Nicolas é ponta firme, garoto jovem, rapaz coerente, corajoso para peitar essa turma toda, e óbvio que ele acertou, tá acertadíssima a decisão dele. É absurdo esse caso do começo ao fim, absurdo. Ele tem imunidade parlamentar, chamar ladrão de ladrão devia ser um exercício diário de todo brasileiro, devia todo mundo acordar e lembrar quem está na presidência, né? Como o Silvio lembrou, né, foram 9 juízes desembargadores, provas sobradas. Agora, vamos lá, não quero chamar o Lula de ladrão aqui para não trair processo para o Bradock. Ele já me processou no passado por coisa muito parecida e perdeu, tá? Mas a justiça muda, né? Olha, o Nicolas sendo alvo disso. Me diz uma coisa, tem algum esquerdista que tenha chamado o Bolsonaro de genocida que foi parar em inquérito, em acordo, em processo? Então, olha o duplo padrão, né? Esse país é ridículo. É ridículo o que está acontecendo com esse país. Agora, vamos lá, né? Tá bom, então não sou eu falando. Além dos 9 juízes desembargadores, vamos lá. Barroso, cleptocracia terrível que tomou conta do país. Gilmar Mendes, houve corrupção, não sei o quê. Alexandre de Moraes disse. Esse governo corrupto, daquela forma que só ele sabe falar, né, com aquele ódio, que nem ele falou de mim, um foragido, mas ele falou do PT. Governo corrupto, quando ele era tucano, né? Simone Tebet, Geraldo Alckmin. Atenção, gente. O ladrão quer voltar à cena do crime. Fecha aspas. Geraldo Alckmin. O vice-presidente do ladrão. Mas não sou eu dizendo. É o Alckmin. Então, vão plantar batata, né? Tentar intimidar o deputado mais votado do país só por chamar ladrão de ladrão? Pô, vai processar o Alckmin, não enche o saco.